E aí galera, tudo bom? Vamos começar a aula 6 então. Vai falar sobre essa associação de resistores em série e paralelo. Depois a gente vai falar sobre a combinação dos dois, né, que é associação mista, e fazer exercício sobre isso, né. Então aqui no nosso conteúdo, que a gente falou, vamos lá. Bom, primeiro vamos começar então pelo série, né, e a gente tem que entender o seguinte: a gente tem esse circuitinho aqui, né, e o que a gente tem aqui? Imagine que aqui tem uma fonte de tensão, tá ok? E que a corrente faz esse trajeto aqui, saindo do positivo, que é o sentido convencional, né, do fluxo de corrente, e vindo para o negativo. Então as cargas vêm por esse caminho aqui para chegarem ao negativo. Bom, aqui ela está passando por três resistências, correto? E elas estão em série. O que significa estar em série? Significa que uma está ligada ao final da outra, né? Então aqui está o início de uma, o final dela está ligado ao início da outra, né? E tem esses pontinhos aqui para mostrar pra gente a ligação. Tá correto? Bom, o que a gente entende desse circuito aqui? A corrente, ela passa por todos eles, né? Aqui a gente não tem valor de fonte, então vamos inventar um valor de corrente qualquer. Vamos supor que tem 1 ampere aqui, tá legal? Vamos supor que é 1 ampere. Esse A meu ficou muito ruim. Vamos supor que é 1 ampere que está passando aqui. Se o ampere está passando nesse sentido, bom, ele vai passar aqui também na R2, vai passar também na R3 até voltar para a fonte. Eles estão em série, essa corrente vai passar igual em todos. Já a tensão, ela vai cair, né? Essa queda de tensão, ela vai cair proporcionalmente em cada resistor. Bom, isso a gente vai ver mais pra frente, mas a gente já sabe então que a tensão não vai ser igual nos resistores, ela vai ser proporcional. Tá correto? Até porque se a gente pensa que é 1 ampere passando em 10 ohms, e pela lei de Ohm a gente já sabe que a tensão, né, ela vai ser exatamente o R vezes o I. Vocês lembram do triângulo da lei de Ohm? Então a gente já sabe, se a gente tem 1 ampere passando em 10 ohms, a gente vai ter então 10 volts, que vai ser a queda de tensão aqui, seria 10 volts. Aqui vai ser 30 volts e aqui 100 volts, certo? Então a queda de tensão é diferente. Tá legal? E de antemão a gente já sabe que eu já posso adiantar que aqui, o somatório das quedas de tensões vai ser a tensão da fonte. Isso a gente vai ver mais detalhadamente no futuro, né? Mas aqui só para a gente conhecer as características do circuito sério. Pois bem, então a tensão divide e a corrente segue constante por todo o circuito. Bom, agora olhando para a resistência, que é o que interessa para a gente nessa aula. A fonte interpreta isso aqui como uma coisa só. Ela olha essas resistências aqui, ela associa elas e olha uma coisa só. Em vez de ela olhar para cada uma, ela vai olhar para um RT, um R total. Certo? Às vezes também a gente fala R equivalente, né? Resistência equivalente. O RT do circuito de série é de fato o somatório das resistências. Ou seja, da mesma forma que a queda de tensão vai ser o somatório, a resistência também vai ser. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe, 10 com 30, 40 com 100, 140. A resistência equivalente desse circuito é de 140 ohms. Certo? 140 ohms. Porque o R total vai ser o somatório do R1 com o R2 com o R3. E se tivessem outras resistências também em série, seriam somadas até o Rn. Tá legal? Bom, vamos aqui para o exemplo 2. Esse caso aqui, a gente já tem que notar, né, que já está na casa dos 1000, né? Que é K, tem o milzinho aqui. Mas, como eles estão em série, também é só somar, não tem muito mistério. A corrente passa em todos eles de forma igual, ela não tem para onde dividir, né? A corrente só tem um caminho para passar, para chegar aqui na fonte. E a tensão vai cair proporcionalmente em cada resistor, segundo o que a gente já viu da lei de Ohm. Então, só fazendo o somatório aqui, né, a gente vai ter então 9,9 kΩ, né? 9.900 ohms. E aqui também, sem mistério. Aqui a gente só é interessante a gente notar que todos os resistores têm o mesmo valor, né? Todos são 3.3K ohm. Então a gente pode somar eles, como pode também simplesmente pegar 3,3 e multiplicar por 4, né? Que é uma forma talvez um pouco mais rápida de fazer. E a gente chega aqui em 13.2 kΩ. Então,
Circuito série, sem mistério. É só somar as resistências e entender que a corrente é igual em todo o circuito e a tensão ela se divide. Tá legal? Então a tensão ela vai se dividir entre os resistores por causa da lei de Ohm. Bom, circuito série é realmente muito tranquilinho, sem mistério. Aqui é só uma outra representação, né? Eu não fiz uma aula ainda específica disso, né? Possivelmente vai fazer no futuro. Mas os resistores na prática eles são identificados por códigos de cores, né? Então aqui a gente tem um resistor de 10 ohms. Na prática, né? O elemento físico ele tem essa combinação de cores aqui que identifica que ele tem 10 ohms. Aqui o de 30 ohms, aqui o de 100 ohms. Então, né, aqui um multímetro representando uma entrada de fonte para medir, né, que poderia ser um ohmímetro, né, ou um multímetro da função ohmímetro. E ele vai medir então 140 ohms, que é o somatório. E aqui, né, mais uma vez a representação disso aqui de forma de circuito, de símbolo, né. E a gente tem que reparar, né, que a queda de tensão é sempre nesse sentido, né. Se a corrente entra aqui, entra nesse sentido, a tensão cai nesse sentido. Então, corrente da esquerda para a direita, a queda de tensão representada dessa forma. Bacana? E aqui só para representar novamente, pelo olhar da fonte, né, o olhinho aqui é a fonte, ela enxerga esses três resistores aqui como se fosse um resistor apenas de 140. Ok? Bacana. Resistores em paralelo. Bom, aqui a gente já tem que pegar um pouco outros conceitos. Como a gente viu aqui, ele é diferente. Você vê que um não está conectado diretamente na saída do outro. Ou pelo menos a corrente, né, a gente pode entender que a corrente não tem outro caminho para seguir. Se a corrente está vindo para cá, ela vai mais para onde? Não tem outro caminho, só tem um caminho. Ela quer ir de A para B, não tem outro caminho. Já nesse caso, vamos supor que aqui é A, né, e aqui é B, a corrente está vindo aqui. Chega aqui, né, ela tem mais de uma opção. Ela pode tanto vir para baixo, como pode seguir direto. E quando chega aqui, novamente ela pode tanto ir para baixo, quanto seguir direto. Pois bem, quando ela tem essas opções de para onde ir, a gente chama isso de nó. Então a gente tem um nó aqui, e a gente pode dizer que tem outro aqui, ou a gente pode também simplificar dizendo que na verdade é tudo um nó só. Esse do meio aqui é uma outra forma de representar aquele ali. Na verdade, a gente diz que do ponto de vista aqui, ó, de A até B, né, de A até B, a corrente tem três caminhos. Então, tanto dizer assim, ou aqui como no exemplo C, dá no mesmo pra gente. Se reparar bem, esse C e esse B, ele deu uma mudançazinha de desenho, mas só mudou o formato mesmo, porque não tem muita diferença no significado. Agora, de A para B já tem uma diferençazinha, mas quer dizer a mesma coisa, né? Eu botei o desenho aqui só pra gente ver mesmo. Bom, essas partes azuis aqui, a gente chama isso aqui de ramo, tá? O ramo conecta os nós. E o nó é esse pontinho. E cada quadradinho desse aqui, né? Essa partezinha aqui, isso aqui é uma malha. Tá? Então, vamos guardando essas terminologias. Aqui a gente tem uma malha, aqui tem outra. Certo? Na verdade é a mesma, né? O outro desenho. Essas são as malhas. Tá ok? Vou tirar aqui para não poluir muito o desenho. Bom, o circuito série, a gente viu que a corrente se mantém e a tensão se divide. No circuito em paralelo, é exatamente o oposto. Considerando que tem uma fonte de tensão aqui. A tensão vai ser a mesma, tanto em RU, quanto R2, quanto R3. Tá ok? A tensão, então, tensão igual. E a corrente acontece o quê? Bom, a corrente se divide. Se a tensão vai ser constante, a corrente vai ter que se dividir. Então, bom, até pelo exemplo que eu fiz aqui, né, deixa eu fazer isso aqui do meio que vai ficar melhor. A corrente pode vir para cá, pode vir para cá e pode seguir reto. Ela vai se dividir proporcionalmente. Então, quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente naquela parte. Isso por causa, né, da nossa querida lei de Ohm. Certo? Vou pegar exemplo aqui com tensão mesmo. Lembra que a tensão é constante, tá? Então, resistência, corrente. Se esse valor aqui é igual,
né? Vamos supor que é 1. Esse valor é o que muda, né? Ele pode ser 10, pode ser 1. Vamos supor que é 1 também. A corrente vai ter que ser quanto? A corrente também vai ter que ser 1 para essa conta bater. Agora, se esse valor aqui fosse 2, né? Aqui já teria que ser 0,5. Então, quanto maior for a resistência, menor vai ter que ser a corrente para equilibrar isso aqui e dar a tensão que não vai se dividir, não. Você vai ter que se manter. Tá correto? Então, a corrente se divide e a tensão é constante. E a resistência? Como é que funciona a resistência do circuito assim? Lembra, né, daquele olhinho? Então, como que a fonte de tensão enxerga isso? Bom, se em série é simplesmente somado, em paralelo vai ser meio que o oposto, né? Digamos que vai ser o oposto. Em paralelo fica assim, vai ficar, né? Se a gente olhar aqui para só essa parte de baixo, né? Ignora aqui a parte de cima, é como se fosse em série, né? RT seria igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 e assim por diante. Mas em paralelo é diferente, vai ser 1 sobre RT, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e mais quantos resistores ou resistências estiverem, né? Mas convenhamos que é esquisito escrever assim, né? É muito comum. Então é mais normal a gente escrever assim, né? Imagine que você fez uma divisão aqui por 1, né? E desse lado também, dividiu tudo por 1. Aí você joga o RT para cima e fica, né? A gente jogaria o RT para cima, ficaria 1 sobre 1 sobre 1, né? Aí a gente poderia simplesmente escrever um X aqui, escrever um X, apagar essa parte e ficaria o RT. E desse lado ficaria tudo sobre 1, como ficou ali. Tá legal? Que é uma jogada matemática para tentar escrever isso aqui de uma forma um pouco mais agradável, né? Porque, convenhamos, não é muito prático a gente escrever dessa forma quando a gente quer calcular as coisas. A gente fazer na mão seria bem ruim. Porque tem que fazer um monte de divisão pelo número pequeno, então esse é ruim, esse é ruim. Depois tem que somar, tem que fazer MC, esse é desagradável. Não que isso aqui seja totalmente agradável, na verdade a gente vai ver depois que ele é uma forma mais fácil de escrever, tá? Mas enfim, sempre que a gente quiser fazer uma resistência paralela e a gente tem vários resistores, é assim, R1 mais R2, R3, quantos R estiver. Então vai ser 1 sobre 1 mais R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais quantos estiverem, e isso vai ser a resistência total do circuito. Bom, aqui é a mesma coisa, só que a gente só tem R1 e R2, tá legal? Lembra? Essa aqui é a primeira forma de escrever, tá? É como se fosse essa daqui, esse primeiro aqui. Então aqui a gente olha o seguinte, a gente só tem 2. Como que é a melhor forma de escrever isso? Bem, o que eu fiz aqui? Eu peguei o R2 daqui e multipliquei em cima e embaixo aqui, tá? Multipliquei aqui em cima e embaixo, não vou escrever porque ficar sem espaço. E o R1 daqui eu multipliquei aqui, ó, R1 dividido por R1. Como assim? Que parada é essa? Coisa estranha. Por que você está fazendo isso? Isso é uma técnica matemática, tá? Quando a gente multiplica, na verdade eu estou multiplicando por 1, porque R1 sobre R1 vai dar 1. Se eu multiplico por 1, eu estou mantendo a equação equilibrada, eu não estou alterando o valor de nada. E eu multipliquei dos dois lados, então está tudo igual. Porém, eu estou acrescentando informação na fórmula, né? Então, para eu estar fazendo isso, tem alguma razão. A razão é o seguinte, eu não quero que fique uma soma com valores tão diferentes, porque isso vai causar confusão, vai ficar ruim para eu escrever depois. Então, quando eu faço isso aqui, algumas coisas se revelam. Primeiro, olhando aqui já na segunda linha, tá, galera? R2 vezes R1, eu posso apagar esse 1, né? Não preciso dele. E aqui é a mesma coisa. E embaixo, eu tenho o seguinte, R2 vezes R1 é a mesma coisa que R1 vezes R2, então eu já boto um denominador comum. Então aqui eu apaguei o 1 e aqui eu estou com o denominador comum. Então, eu posso escrever isso aqui sobre uma divisão única, tá? Uma divisão única e simplesmente somar R2 com R1. Bacana? Então, isso já me adianta pra caramba, certo? Aqui, ó, eu só troquei, né? Eu passei a soma aqui para baixo, a multiplicação para cima
e o RT para cima também. Então, RT vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa forma aqui é disparado a mais utilizada, tá, galera? É assim que a gente calcula na maioria das vezes. Qual é o problema disso daqui em relação ao outro? Isso daqui a gente só pode usar então quando for dois resistores, né? R1 e R2. Porém, nesse caso aqui, por exemplo, são três, né? São três resistores. Três resistores de mesmo valor. Quando for o mesmo valor, eu tenho um macetezinho, né? É 12. Mas como são três, eu posso também dividir para 3. Ok? Então esse aqui é um macete. Mas se fosse diferente, vamos supor que cada um é um, eu posso dividir em duas partes. Eu calculo essa parte aqui, que vai me gerar uma resistência X, né? Nesse caso a gente sabe que é 6, mas vamos supor que são valores diferentes. E depois eu faço essa parte. E vai me gerar uma resistência Y. Tá ok? Bom, eu ainda vou ter dois resistores, né? E eu quero que tenha só um. Então eu faço paralelo dos dois. Então, em vez de fazer um cálculo complicado, assim, né, matematicamente mais exaustivo para calcular isso, eu vou fazer três cálculos muito mais simples. Então, a maioria das vezes vale a pena. Bom, vamos fazer um exercício assim. Determine a resistência total do elemento paralelo na figura 6.13. Então, figura 6.13, e a gente tem esse circuito aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 resistores. 5 resistores. O que vale a pena a gente notar aqui? Que a gente tem 1, 2, 3 resistores de mesmo valor. Então eu vou reescrever isso daqui só para organizar pra gente, tá legal? Coloquei eles três juntos aqui e chamei de R' de T. E esses dois outros, o de 9 e 62, chamei de R2' de T. Eles estão separadinhos aqui. Então, seguindo aquele exemplo que a gente fez, seguindo uma recomendação do último, a gente sabe o seguinte: esses três aqui, ó, são iguais. Então, basta eu dividir o valor da resistência pelo número de resistores. Então, 6 por 3 vai dar 2 ohms. Então, R' de T, eu já sei que é 2 ohms. Ok? Agora, aqui são dois resistores de valores bem diferentes, mas é muito tranquilo. É só multiplicar um pelo outro em cima e somar os dois por baixo. Então, produto em cima, somatório embaixo. 9 vezes 72 vai dar 648, que divide 9 mais 32, que é 81. Resposta, 8 ohm. Então, R2' de T, 8 ohm. Aqui eu estou botando essa nomenclatura, mas quem não gostar dela, coloca o que quiser. Chama de RT, RT2, equivalente, sei lá, vocês chamam o que vocês quiserem. Eu estou chamando assim. Então a gente sabe que aqui, esses três aqui, o R de T, na verdade virou um resistor. Um resistor de 2, que está conectado, né, ao outro resistor de 8. E eles estão em paralelo. Então, a resistência total para valer vai ser o R' vezes o R2' de T, dividido sobre o R' de T mais R2' de T. 2 vezes 8 sobre 2 mais 8. 16 sobre 10, 1.6 ohm. Sem mistério, sem muito estresse. Bem tranquilo de fazer isso aqui. Bom, quanto à associação de resistores, o que mais a gente pode falar? Esses casos que a gente viu dois casos isolados, né, que foi os casos de série e os casos paralelos, né? E existe o caso misto. Quando que é um caso misto? É quando as duas situações se combinarem. Então, só para a gente ter uma prévia, imagine que a gente tem um resistor aqui, certo? E aqui a gente tem um nozinho. Tem um nozinho. E tem isso aqui. Tá legal? Imagine esse circuitinho meia boca que eu fiz aqui, com uma habilidade de desenho extrema. O que acontece? Imagina que é tudo um ohm, só a fim de a gente ver a relação mesmo, para não ter que calcular muito. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2. A gente faz com o edifício. Aqui é 2.
Vamos lá. Seria mais fácil botar os dois aqui, né? Mas tudo bem. Como que seria feito isso aqui então, galera? Bom, muito tranquilo. Geralmente a gente faz o paralelo primeiro, tá? Porque ele que impede o negócio de fluir, né? Então, resolvendo esse paralelo primeiro, são dois resistores de um ohm, então a gente teria o resistor de meio ohm resultante deles, né? Então, é só a gente dividir 1 para 2, que dá meio, tá legal? 1 para 2 dá meio. Quando a gente resolve esse paralelo, o que a gente cria no lugar? A gente cria um resistor só, não é? E esse resistor estaria em série com os outros. Então esse resistor de meio estaria em série com os outros resistores. Vamos colocar sempre um aqui. Estaria em série. Então depois seria só a gente somar 1 mais meio, 1,5, mais 2, 3,5. Certo? Então é só fazer realmente a soma deles. E somando eles, o que resulta disso? Resulta só um resistor. Só resulta um resistor de 3,5 ohm conectado à fonte. Então, essa seria a associação desse circuitinho misto. É claro, né, que dependendo da fórmula, isso pode ficar um pouco mais complexo, a gente pode não saber por onde começar, mas sim, sem muito estresse, a gente vai fazer alguns exercícios mais pra frente e vai ficar bem tranquilo. Bom, essa foi a aula de associação de resistores. Qualquer dúvida, comentem aí e a gente vai espalhando conhecimento na medida do possível, tá legal? Bons estudos!